autora, que é a Charlotte Perkins Gilman. Mas lá no encontro que eu participei com os parceiros do Grupo Editorial Record, eu coloquei um vídeo pra vocês falando sobre a Bianca Briones. Ela estava lá, teve um bate-papo com ela por causa do lançamento do 4º livro da série As Batidas Perdidas. Se você quiser conferir o vídeo, é só clicar aqui ou na descrição do vídeo. E lá a Shirley, que é do Grupo Editorial Record, ela falou sobre os próximos lançamentos e um deles era o Papel de Parede Amarelo. Ele, na verdade, é um conto e ele é muito fininho, o livro, muito fininho. É uma leitura super rápida e, assim, no final tem uma parte, assim, que você nem sabe que já tá acabando, você acaba, você fica meio assim, sério que é isso? A partir daqui, esse pedacinho aqui de trás é um tipo de biografia da autora. Eles falam sobre a vida dela, a inspiração pro conto, como foi pra ela ter o conto negado tantas vezes, mostra um pedaço, uma carta de um editor. É uma forma de você se sentir ainda mais próximo da história e da autora também. Quando a Shirley falou do livro, eu fiquei muito ansiosa pra ler. Eu fiquei, nossa, será que é bom mesmo do jeito que ela tá falando? Porque a sinopse realmente não me chamou a atenção. E a capa eu fiquei meio assim, sabe? Eu sabia, tá, o papel de parede, devia ser papel de parede, mas não foi aquela capa que me chamou a atenção, né? Na verdade, ela me lembrou essa blusa aqui. Por isso que eu tô gravando o vídeo com ela, que é, na verdade, essa daqui, que faz conjunto com essa daqui. Mas aí o livro chegou de surpresa pra mim, eu comecei a ler. Eu cheguei mais cedo na faculdade, eu tive que parar só porque ela ia começar. E mesmo assim eu fiquei doida pra terminar de ler. E depois eu sentei e li rapidinho. Sabe, aquela leitura pra uma tarde só, bem rápida mesmo. Então o livro, conto, Papel de Parede Amarelo, traz uma história do século XIX. A personagem principal narra os fatos em primeira pessoa e em forma de um diário. E o mais legal, não o mais legal, mas uma das coisas mais legais da história é que naquela época a gente não tinha uma medicina avançada. Então, naquela época, quando o livro foi escrito, nem a autora provavelmente sabia o que era tudo aquilo que a personagem estava sentindo, que depois a gente descobre que ela sentia também, porque a história é baseada na própria autora. A personagem, ela vem se sentindo muito mal. Ela relata o que ela sente, ela fala sobre o marido, a relação dela com o marido. É meio estranho pra gente, em pleno século XXI, ver aquela relação do marido, a mulher que nasceu pra cuidar da casa, do marido e dos filhos. A gente descobre, a gente sabe que a personagem teve uma depressão pós-parto e ela está com depressão. Naquela época eles não sabiam disso. Ela foi diagnosticada pelo marido, pelo irmão, por um outro médico com histeria. E assim, normalmente as pessoas vão fazer tudo que o médico fala, né? A gente vai no médico justamente pra ter um aconselhamento, o que fazer com a nossa saúde. Então naquela época, onde as coisas eram bem mais rígidas, né? Imagina que seu marido é um médico. Então ele te dá um diagnóstico. Seu irmão, sonho do seu sonho, te dá o mesmo diagnóstico. Então você acaba acreditando. E pra quem não sabe, naquela época só mulheres eram diagnosticadas com histeria, com esse tipo de doença, porque era uma doença tipicamente feminina. O sexo frágil, as mulheres, elas não fazem nada em casa, elas ficam cansadas de não fazer nada, né? Porque trabalhar em casa, cuidar dos filhos, não é nada. Então a gente vai descobrindo que, na verdade, ela teve uma depressão pós-parto, ela teve um filho, ela não pode conviver com o filho por causa dessa doença que ela está. E o marido, a gente vê a relação do marido com ela, ele fala aquelas coisas, sabe, bem... Eu não sei nem como é que eu não sei o nome da palavra, fugiu agora. Ele fala, sua doidinha, trata ela com diminutivo. Aquela coisa meio assim, ridícula, sabe? Só que aí fala com diminutivo pra ficar fofinho. Inclusive, isso acontece até hoje em alguns casos, né? Então a gente junta um marido típico daquela época, que é o cara que acha que ele é o maioral da casa, mais uma mulher submissa da época e mais a época que é sem informação, sem um avanço tecnológico. E aí a gente tem uma mulher que, na verdade, tem uma depressão pós-parto. E isso a gente sabe, a gente vai descobrindo nas entrelinhas, a gente, né, que já conhece doença, que sabe sobre isso nos tempos de hoje. E o marido decidiu que o melhor para ela era se isolar numa casa de campo. Só que, na verdade, a gente vê que não é bem assim, não era o melhor para ela. Ele tem muitos clientes na cidade, muitas pessoas para atender, então a gente meio que fica subentendido que ele já tinha que fazer essa viagem. Mas aí ele aproveita, deixa e diz pra mulher que é por causa dela,
E aí, pra ela se sentir melhor, pra ela pensar, nossa, eu tenho que me esforçar a melhorar por causa dele. Sempre por causa do marido. Ele passa o dia fora, ela passa o dia sozinha. E mais uma prova, assim, bem característica daquela época, é que eles têm uma casa gigante, eles estão morando numa mansão, e a mulher não tem nem o direito de escolher o quarto que ela quer ficar. Ela tem que ficar no quarto que o marido escolheu. Ela se sente muito, muito presa, porque é um quarto infantil, sabe? Aquelas janelas grandes e com grades para as crianças, né, não irem até lá e para caso fossem, não caísse. Então ela tá ali presa, ela se sente presa. E para completar, o papel de parede do quarto é um papel de parede amarelo, que é estranho, que é meio abstrato e que tem linhas que saem uma das outras e que talvez podem formar uma imagem. E ela fica muito incomodada com aquilo. O amarelo incomoda ela. A forma como ela descreve, como a autora fala sobre o papel de parede é assim... Eu não sei nem qual característica, qual a palavra que eu deveria usar, porque ela escreve de uma maneira muito real. Você começa a imaginar como é que é o papel de parede. E mesmo assim, mesmo sendo uma maneira muito completa, não é completa. Ela descreve os detalhes, mas ainda falta pra você visualizar, sabe? É como se na narrativa a própria autora conseguisse que a gente sentisse o que a personagem sente. Que ela tá vendo uma coisa ali, mas ela realmente não tá vendo. Como é que eu posso dizer isso? Ela vê, mas ela não enxerga além daquilo. Acho que é isso que eu posso dizer. Então ela vai convivendo com aquele papel de parede, com os sentimentos dela, com a doença dela, com a forma como ela se sente em relação ao marido. Então aquilo tudo vai juntando na cabeça dela e a gente vai acompanhando o desenrolar da vida dela. Lembrando que ela tem 3 meses, se eu não me engano, pra ficar ali. Eu não me lembro agora há quanto tempo eles já estavam quando ela começa a escrever. Ah, e a escrita naquela época era uma coisa meio que proibida para as mulheres, né? Vocês devem saber disso. Os médicos achavam que a escrita fazia com que as mulheres ficassem loucas. Eles não viam que aquilo era até uma forma de terapia, né? Então a gente sabe, a gente meio que entende que na escrita a personagem ela se liberta. A gente sente a leveza que ela tá sentindo por estar desabafando com alguém, que no caso é o diário. Mas a gente também consegue sentir tudo aquele nervosismo, aquela confusão da cabeça dela. E o engraçado é que assim, eu não sabia disso, mas na minha aula de comunicação gráfica, que foi a aula do dia que eu terminei o livro, e aí a gente tava estudando as cores, o significado das cores em diversas formas, e o amarelo, quando relacionado ao estado de espírito de uma pessoa, é relacionado à fúria, a delírio, à explosão emocional, sabe? Uma coisa assim, amarelo é uma cor bem louca quando relacionado a isso. Eles não mencionam isso no final, mas você vê, é um papel de parede amarelo. Naquela época, ela provavelmente não sabia disso, mas de fato é uma cor que perturba as pessoas que têm algum problema emocional. Gente, olha que pessoa incrível! E o mais legal, sim, agora é o mais legal, é que naquela época o livro não foi aceito pelas editoras, por revistas. A autora enviou para várias revistas, jornais, para ver se de alguma forma o conto dela era publicado, para as pessoas conhecerem esse lado da mulher, e as pessoas não queriam publicar. Inclusive aqui no livro tem uma carta, deixa eu ver se eu acho. Uma carta não, uma resposta para um dos envios que ela fez, que é assim: prezada senhora, o Sr. Howes me enviou o seu conto. Eu não poderia me perdoar se fizesse outras pessoas tão infelizes quanto eu fiz a mim mesmo. Atenciosamente, H.E. Scudder. Gente, olha só. Olha só. Aquela época muito, muito mais machista do que hoje, onde as mulheres não tinham nem direito de pensar por elas próprias, na maioria das vezes. Aí vem um cara, lê o conto e fica incomodado por ler aquilo. Claro que eu também fiquei incomodada, porque eu acho que a maioria dos leitores que leem nos dias atuais vão se sentir da mesma forma que eu, que é você estar incomodado por ela, você entender o que ela sente e ela não saber o que ela sente, tendo o marido, o bebê que ela não pode cuidar e todas essas coisas que eu já mencionei. E ainda o que ela sente na cabeça dela em relação ao papel de parede e o final do conto, que é tipo assim, meu Deus. No final do livro, como eu disse, eles falam um pouquinho da vida da autora. A gente descobre como foi a infância dela e como ela cresceu pensando sobre o casamento, como foi o primeiro casamento dela. E eu não vou ficar falando muitas coisas porque é até bom que vocês descubram por vocês mesmos, para vocês mesmos terem as suas interpretações da história. Eu não posso negar que eu
tava vendo a história de uma forma, eu tive a minha interpretação, e quando eu fui vendo a vida da autora, eu tive uma outra interpretação. Eu não mudei o meu pensamento sobre o livro, nem com o fato de eu ter gostado, nem nada disso. Mas são alguns pontos, alguns detalhes que às vezes você deixou passar, ou que você pensou alguma coisa, e você depois que sabe sobre a vida dela, pensa assim, era isso que ela queria dizer, ou era sobre essa parte da vida dela que ela escreveu isso. Então é bem legal de descobrir, por isso que eu não vou ficar contando pra vocês. Mas quanto mais o conto foi ficando conhecido, a autora começou a fazer palestras, ela começou a ser reconhecida, e o conto se tornou um clássico da literatura feminista, porque ela não fala de fato sobre feminismo aqui, mas antes mesmo de eu perceber que ela estava com depressão pós-parto, sobre a doença dela, depressão de fato, eu pensei que a doença era o desejo de ser livre. Era uma mulher presa naqueles costumes, que queria pensar por ela própria, que queria trabalhar. Ela sente muita vontade de trabalhar, de ter uma utilidade. Eu tô falando muito naquela época, mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas sendo desvalorizadas também. Eu tô dizendo pessoas no geral, porque eu não acho que só as mulheres que devem ser valorizadas, não. Tô falando dos homens também agora. Muitas pessoas em um relacionamento acham besteira os sentimentos um do outro, ou numa amizade, filhos, pais, pessoas estão muito acostumadas a desvalorizarem os outros, e eu tô falando isso, que é algo que realmente me incomoda. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito egoístas, então eu acho que falta isso no mundo até hoje, que é você pensar mais no próximo, não você ser abnegado, não é isso, não pensar sempre no próximo e deixar de pensar em si mesmo, mas não só se colocar em primeiro lugar em questão de tudo. Enfim, o Papel de Parede Amarelo, então, traz a história de uma mulher que teve que aturar o marido desvalorizando os sentimentos dela e a situação dela psicológica, por não acreditar nela, por ser uma época onde os sentimentos das mulheres eram desvalorizados e os pensamentos delas também. Temos uma narrativa incrível, a Charlotte arrasou de verdade. É uma autora que eu quero muito ler outros livros dela. É aquele tipo de autora que você termina o livro, sabe, querendo conhecer, e infelizmente isso não pode acontecer, mas de alguma forma você quer compartilhar com todo mundo, você começa a falar pra todo mundo sobre o livro, que foi o que eu fiz. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu like pra eu saber que vocês gostaram. Comentem me falando se vocês já conheciam o livro, a autora, o que vocês acharam. Meu Anel Prendeu. Conheci o livro, a autora, o que vocês acharam, Meu Anel Prendeu. Eu vou adorar conversar com vocês sobre esse livro, porque principalmente estou precisando conversar com alguém sobre. Um beijo e até a próxima.